Boa tarde a todos os amigos que acompanham este canal. E quem está acompanhando sabe que o tema da vez é a saga da família Presley de Tupelo a Memphis. E hoje eu trago no vídeo 304, mais um pouco sobre a infância e sobre todas as dificuldades que a família Presley enfrentaram no início da vida. Então eu vou trabalhar com alguns livros, como de costume. Então o primeiro livro, os primeiros parágrafos vêm do livro da Dee Stanley, que é a mulher que casou com Vernon Presley depois que ele ficou viúvo. Então, diz o texto da Dee: dos primeiros momentos de Elvis na Terra até a morte de sua mãe, 23 anos depois, Gladys Presley nunca deixou de se preocupar com seus momentos de vigília. E, quando descobriu que seu filho era sonâmbulo, preocupava-se com seus momentos de sono também. Muitos dos fãs de Elvis entenderam que o medo de Gladys de que acontecesse alguma coisa com seu filho era uma natural reação exagerada à perda de seu irmão gêmeo. Mas isso ainda não leva em conta o fato de que ela era uma mulher incomum, para começar, extraordinariamente intuitiva sobre seu filho. E várias pessoas que a conheceram naqueles dias e anos vindouros a chamavam de psíquica sobre Elvis. Seu amor pelo garoto era uma emoção aduladora que consumia tudo, que nunca parava de crescer ou permitia a ela um momento de descanso. Quando completou 5 anos e começou a estudar, Gladys começou a levar Elvis para a escola e não parou até ele entrar no ensino médio. E mesmo assim, ela insistiu que ele levasse seus próprios talheres para a escola para que ele não pegasse germes dos outros alunos. Agora do livro de Albert Goldman. Uma das primeiras coisas que Elvis Presley aprendeu junto à sua mãe foi que ele teve um irmão idêntico a ele em todos os aspectos. Ele ouviu sua mãe falar sobre esse irmão constantemente, invocando-o pelo nome, como se Jesse Garrow alguma vez tivesse desfrutado a vida que Elvis tem agora. Sua mãe lhe disse que a personalidade do irmão gêmeo é transferida para o gêmeo sobrevivente, plantando assim em sua mente a noção de metempsicose, que floresceu anos depois, em sua convicção de ser um mestre reencarnado que havia vivido nos tempos antigos. O que é metempsicose? Na religião, movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Reencarnação. Ela também lhe ensinou que Jesse Garrow era um anjo no céu com quem Elvis podia conversar através de oração. Muitas vezes mãe e filho foram ao cemitério visitar a sepultura de Jesse. Pessoal, isso foi retratado no filme Elvis de 1979 com Kurt Russell no papel de Elvis. O SBT exibiu o filme no início dos anos 80 com o título Elvis Não Morreu. No filme há uma cena em que retrata a presença de Jesse Garrow na mente de Elvis durante a sua vida. Elvis, no filme, conversa com a sua sombra em uma alusão ao irmão gêmeo morto.
Com 4 ou 5 anos de idade, Elvis começou a ouvir o seu irmão, mandando-o fazer boas ações e levar uma vida digna. Assim que Elvis crescia, ele tinha sempre ao seu lado um sósia fantasma, um confidente secreto, uma verdadeira cópia espiritual. Este irmão espiritual é um dos personagens mais importantes na vida de Elvis Presley, pois a partir da adolescência, Elvis expôs com clareza crescente todos os sinais de uma personalidade dividida. O seu comportamento moldou-se em duas formas completamente distintas, uma inspirada por uma ideia extravagante de bondade e a outra por uma ideia não menos exagerada do mal. Cada aspecto da vida subsequente e carreira de Elvis carrega a marca inconfundível dessa dicotomia. Quando criança, Elvis queria ser um santo. Na idade de 9 anos, por exemplo, ele recebeu o batismo do Espírito, um sacramento da Igreja Pentecostal. Esta ocasião encheu-o com o espírito da caridade cristã. Ele pegou suas únicas posses, apenas um punhado de gibis, e deu para as crianças da vizinhança. Posteriormente, os seus pais lhe compraram um velocípede, um presente caro para as pessoas pobres. Elvis deu o triciclo não uma, mas várias vezes, até que finalmente seus pais foram obrigados a permitir que ele o doasse para as pessoas mais pobres. Nada foi mais básico para Elvis Presley, portanto, do que um desejo apaixonado de ser bom e fazer o bem. Amigos e amigas, agora alguns parágrafos do livro Last Train to Memphis. Em 1940, Vernon comprou um caminhão Chevrolet 1930 com 6 cavalos de potência por $50. E no outono de 1941, Elvis começou o ensino básico na East Tupelo Consolidated, na Lake Street, a 1,5 km da pequena aldeia da Old Saltillo Road. Todos os dias, Gladys acompanhava orgulhosa Elvis até a escola. Um menininho de cabelos claros, acompanhado por sua mãe de cabelos escuros e olhos brilhantes, apertando suas mãos quando chegavam à estrada, uma imagem de extrema devoção. Embora tivéssemos amigos e parentes, inclusive meus pais, recordou Vernon, nós três formamos nosso mundo particular. O menino era tão insular quanto seus pais. Além da família, seus poucos amigos daquele período o pintaram um tanto quanto isolado. Não há lembranças de uma turma, apenas memórias isoladas de construir carrinhos com caixotes de maçã, brincar atrás da casa de alguém, ir pescar de vez em quando com James Osborne, que morava perto da escola. A senhora Presley falava que voltava para buscá-lo às 2 da tarde e ele ficava preocupado, olhando continuamente para o sol e dizendo, já deve ser 2 horas. É melhor irmos. Ele era um menino gentil, seu pai falou. Eu o chamei para caçar comigo, mas, quando ele respondeu, papai, eu não quero matar pássaros. Eu não tentei persuadi-lo a ir contra seus sentimentos. Assim que aprendeu a ler, ele adorava histórias em quadrinhos. Elas prendiam sua imaginação. Ele amava as páginas coloridas e as imagens fortes de poder e sucesso. Elvis escutava nossas lamúrias sobre dívidas, trabalho e doença, recordou a mãe orgulhosa. E ele dizia, não se preocupe, baby. Quando eu crescer, vou comprar uma boa casa para você e pagar tudo o que você deve na mercearia e comprar 2 Cadillacs, um para você e o papai e um para mim. Na escola ele foi um estudante comum, doce e mediano. Segundo seus professores, ele raramente falava de seus anos de infância, exceto para ressaltar que não tinham sido fáceis e, ocasionalmente, recordar momentos de rejeição. Com seu pai, já no final de sua vida, ele relembrou a época em que Vernon o levou para ver seu primeiro filme.
e não podíamos deixar que a igreja ficasse sabendo. A foto que você vê dele na escola, no seu terceiro ano, mostra um garotinho em pé, braços cruzados, cabelos bem penteados, a boca tortinha, naquele beicinho familiar. Todos os outros parecem conectados de alguma forma, juntos, sorrindo, com os braços em volta dos ombros um do outro. Elvis se destaca, não por evitar, apenas está distante. Não é assim que seus colegas de classe lembram dele, mas é como a imagem se destaca. Pessoal, a foto em questão eu encontrei na internet e eu vou colocar aqui para você, junto com o texto, ter uma ideia melhor. Então, agora, alguns parágrafos do livro A Revolução do Rock. A primeira iniciativa vocal de Elvis tem como palco a Consolidated School em East Tupelo, onde ele faz o curso básico sob a tutela da senhora Grimes. Para completar, ela é filha de Orville Bean, patrão de Vernon Presley, antes de levá-lo à presença dos juízes. Toda essa história da falsificação do cheque, de Vernon estar preso, você viu nos vídeos anteriores. Então a professora de Elvis é filha de Orville Bean. A burguesia sulista da primeira metade do século XX se incumbe da missão de zelar pela salvação do white trash, como eram chamados as famílias como Elvis. Como eu disse também em vídeos anteriores, eles eram chamados de lixo branco. Então, a burguesia sulista da primeira metade do século XX se incumbe da missão de zelar pela salvação do white trash, ao mesmo tempo que o recorda de seus deveres. Todas as manhãs, o bom costume exige que algum aluno dê graças ao Criador interpretando um hino. Quando chega a sua vez, aos 10 anos de idade, Elvis entoa uma versão de Old Sheppy. Apesar da reminiscência do Bom Pastor, trata-se na verdade do primeiríssimo sucesso do cantor de country, Red Foley. A professora sente-se tocada pela voz límpida de Elvis e ela propõe ao diretor da escola incluí-lo no concurso de canto organizado no início de outubro, por ocasião da feira anual de Tupelo. Naquele dia, ainda pequeno demais para alcançar o microfone, Elvis sobe numa cadeira, supera a timidez e interpreta a música de Foley diante da mãe extasiada. E agora do livro de Albert Goldman, a mesma história. A verdadeira inspiração de Elvis, a princípio, veio do rádio. Nos anos 40, poderosos transmissores em Nashville e Memphis começaram a emitir todos os tipos de música na área de Tupelo. Logo que Elvis obteve acesso a um rádio, a sua educação musical começou. O primeiro produto dessa educação foi uma apresentação através da escola, e o rapaz com 10 anos de idade cantou uma música que tinha aprendido no rádio. A ocasião em que Elvis Presley pela primeira vez subiu a um palco em público e cantou uma música foi no Dia das Crianças, na feira anual do Mississippi, Alabama e Vacaria Show. A música que ele escolheu encarnava muito provavelmente seus mais profundos sentimentos. Era um sucesso de Red Foley ou de Sheppy. Uma balada muito antiquada, altamente sentimental, em que o cantor recorda com grande emoção um cão de estimação morto. O devaneio de melancolia, que é a substância desta canção, se mostra um tema incongruente para um menino de 10 anos. Mas, quando se reflete sobre a criação de Elvis, com o fantasma de Jesse sempre ao seu lado, a escolha e o êxito na interpretação faz todo o sentido. E agora do livro Um Tributo à Sua Vida, a mesma história. Durante décadas circulou a história de que Elvis conquistou o segundo lugar, mas, na verdade, não o fez.
Nem mesmo ganhou o terceiro ou o quarto lugar, mas sim o quinto. Shirley Gilliantine, que cantou My Dreams Or Get Better All the Time, garantiu o primeiro lugar. Enabin Payne, que escreveu sua própria música Someday, acompanhando com seu violão, ficou em segundo lugar. Uma foto rara mostra Shirley segurando o troféu maior de vencedora e Young Jeffins levando o segundo lugar com um troféu menor. Um garoto de East Tupelo que tocou guitarra havaiana o terceiro lugar. Elvis, com o olhar derrotado em sua face, fica de mãos vazias. Amigos e amigas, um ótimo final de semana para todos. Aproveitem bastante e eu volto semana que vem falando mais sobre a saga dos Presley. Elvis Forever.